abrir a nossa Bíblia no Salmo 63. Salmo de número 63. Assim nos diz a palavra do Senhor. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim, cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver. Em teu nome, levanto as mãos. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma. E com júbilo nos lábios, a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite. Porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a ti. A tua destra me ampara, porém os que me procuram a vida para destruir abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus, a quem por ele jura gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentiras. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Adoçamos e queiramos cada vez mais te adorar, estarmos cada vez mais na tua presença, contemplando, entendendo e sentindo que devemos a cada dia fazer a tua vontade, conhecer a tua vontade, praticar a tua vontade e ter o privilégio de percebermos que a nossa vida tem mudado, pois a tua palavra nos liberta. Nos ajuda nesse momento, ó Pai. Estamos aqui diante da Tua Palavra. Que o Senhor fale conosco. Que o Senhor fale mais profundamente ao nosso coração através da exposição da Tua Palavra. Que sejamos instrumentos. Que o Senhor, através do Espírito Santo aqui presente, seja aquele que realmente toque, que realmente fale, que realmente faça acontecer uma mudança na nossa vida, um entendimento com relação à Tua Palavra. Nos ajuda, Senhor, pois sem Ti não vamos e não somos nada. Seja conosco, Pai, nós te pedimos, em nome de Cristo. Amém. Poder sentar. Meus irmãos, esse texto eu esteve meditando. Algumas pessoas que vão comigo para a casa do Atadeus viram que a gente esteve meditando nesse texto durante várias quintas. A gente ia para lá na quinta-feira ainda. E foi muito impactante para a gente, principalmente um texto desse, numa situação a qual vive o nosso irmão querido Atadeus. Estive também falando sobre esse texto, é claro, não de maneira prolongada, minuciosa, como conseguimos falar na casa de Atadeus lá em Goiânia. E quando a Ayrton falou para eu vim falar hoje aqui, entendi e fui incomodado, não conseguia pensar em outro texto a não ser nesse, como uma forma de trazer algo bem bacana que a gente conseguiu viver na casa do Atadeus durante um tempo que a gente andou fazendo a exposição desse texto, tanto desse texto como do Salmo 92. E diante da situação do nosso irmão Atadeus, como todos conhecem, pelo menos a maioria, você pensa no nosso irmão Atadeus como alguém que deveria se dispor, ou você olha para ele e aí você diz, pensa em todas as coisas que você faz, em todas as coisas que a gente faz, e a gente diz, caramba, como é que ele consegue viver? Eu saio para passear, ele não sai.
eu vou trabalhar para conseguir o meu sustento, ele não faz isso. Eu vou em busca de resolver os meus problemas, ele também não faz. Tudo aquilo que a gente costuma fazer, que imediatamente vem na nossa cabeça para a gente pôr em prática, ele não tem como fazer mais. Então, o que ele vai fazer? Como a gente aconselharia uma pessoa dessa? E todas as vezes que a gente vai dar, realmente tem sido um desafio. Como é que a gente, toda semana, vai trazer uma palavra assim, que se adequa a isso aí? E aí, mas Deus tem nos abençoado, como a gente tem dito, não teve uma visita sequer que Deus não nos visitou. Deus sempre esteve conosco ali. Deus sempre esteve confortando o nosso coração ali, juntamente com Ele. Tá? E aí eu vou contar algumas coisas que aconteceram lá, bem bacana para a nossa meditação, para a gente ver o que é que Deus pode fazer, principalmente na vida de alguém que está fraco. Como Deus tem falado ao nosso coração através da vida dele. Como Deus tem falado ao nosso coração através de Deus, Ele cuida, Ele tem resposta, Ele tem ensinamento para qualquer caso. Não precisa se assustar. A gente tem presenciado isso principalmente no aconselhamento. A gente não sabe quem é que entra pelas portas, né, Tiago? Mas quem entrar, até hoje Deus tem dado graça para a gente ter uma palavra dele para essas pessoas. Então, pensa numa coisa. O nosso irmão Atadeus, na situação que está, ele não costuma fazer o que a gente faz. E como é que a vida dele ainda segue? Como é que ele ainda consegue ser feliz? Como é que ele ainda consegue adorar a Deus? Como é que ele ainda consegue o contentamento em todos os momentos da vida dele? Como o texto aqui fala, como é que ele consegue nas madrugadas, que ele passa várias e várias madrugadas sem conseguir dormir? O que é que ele faz? Geralmente, o que é que a gente faz quando a gente acorda? Talvez a gente vai ler um livro, a gente vai assistir a televisão, alguma coisa que a gente queria fazer. Ele o que faz? Nada. E a primeira coisa nesse texto que a gente chamou a atenção, a primeira coisa nesse texto é a abertura desse texto bem bacana, quando ele diz, ó Deus. Significa que quem foi que ele procurou primeiramente? O próprio Deus. O interessante aqui nesse texto é que ele escreveu esse salmo para o próprio Deus no deserto. E por ocasião de perseguição que o irmão dele, Absalão, oferecia para ele. E aí ele, em todo esse temor, todo esse medo, ele escreve esse salmo. E ele chama a atenção primeiramente para esse aspecto. Deus é a primeira pessoa que a gente deveria buscar, e geralmente a gente não faz isso. Durante a nossa história nessa terra, a gente acaba se apegando a tanta coisa, mas há tanta coisa que Deus geralmente é o último a ser procurado. Ele é o último a ser solicitado. Dificilmente a gente recorre a Ele. A gente consegue buscar em todas as coisas, e a gente consegue buscar todas as coisas. Infelizmente essas coisas acabam assim, se fixando na nossa alma, no nosso ser, como um conselheiro certa vez falou, do mesmo jeito que a nossa pele está envolvida no nosso corpo, essas coisas acabam envolvendo o nosso coração, que para a gente sair dá muito trabalho. A gente não consegue perceber que isso acontece todos os dias. A gente não consegue perceber que Deus é o último a ser procurado por nós. A gente não consegue perceber que a maior parte das coisas que as pessoas fazem aí fora, a gente faz também. Logo, como a gente tem dito, nas aulas de aconselhamento, nos aconselhamentos, o pessoal chega, passou, já tem anos na igreja, mas está sentindo os mesmos problemas que o mundo sente. E a gente diz para as pessoas, ironicamente, para ver se entende assim, a gente diz, quando você come uma comida ruim, e as pessoas lá fora, que nem conhecem a Deus, comem também, só ofende para elas? Ou ofende para você? É claro que ofende para você também. Com relação à nossa prática, à nossa incredulidade, à nossa inveja, o nosso egoísmo em todas as coisas, como a gente está vendo lá no discipulado, os nossos interesses pessoais em todas as coisas que a gente vai fazer, o desejo de ser promovido, ou se promover mesmo,
o desejo de aparecer, e nunca Deus vai aparecer na nossa vida, e isso acaba destruindo com o nosso coração. Como a Ayrton falou, que a Elise Fitt, que fala, aprendendo a desejar apenas Deus. Infelizmente, na prática, a gente não deseja isso. A gente acaba desejando, se apegando desesperadamente a tanta coisa. Por isso que quando o negócio fica difícil, por isso que quando o problema vem, a gente vai recorrer a quem a gente está mais perto, a quem tem sido mais importante para a gente. É o que a gente costuma fazer. Então você pensa que Davi estava lá no deserto, e ele pensando, o que é que eu posso fazer agora? Nada mais. E é claro que para ele chegar nesse nível, houve uma história de pecado, como nós sabemos. Houve uma história de negligência, como nós sabemos, da parte de Davi. Houve uma história de omissão, como nós sabemos. Houve uma história de pecado, de adultério, de assassinato. Houve uma história de pouco temor a Deus, até o dia em que Natan chegou para confrontá-lo. Ele vivia dessa forma. E agora, depois de tudo isso, ninguém melhor do que Davi para colocar isso aqui, e olhando para a história dele, a gente vê, Davi, por que você não fez isso antes? Olhando para a nossa vida, como a gente fala para tanta gente que aparece para o aconselhamento todo destruído, e a gente diz para essas pessoas, agora você reconhece que você não dá conta? Agora você reconhece que não é o seu braço forte que vai dar vitória para você? Agora você reconhece que não é o dinheiro adquirido com as suas habilidades dadas por Deus que vai fazer com que você se sinta bem, confortável? Está vendo que não é a sua força porque você não tem mais? Está vendo que não é o seu raciocínio, a interpretação da sua cabeça que vai resolver tudo, pois você entrou numa fria, numa furada, num beco sem saída, que como o Salmo 130 diz, agora, só se Deus tiver de misericórdia para tirar você de lá, e Ele não é obrigado a fazer isso. Se a gente for olhar para a nossa história, quantas e quantas vezes a gente achou que a gente chegaria em determinado lugar por causa das nossas pernas, que a gente conseguiria algumas coisas por causa da nossa força, e a gente foi se alimentando disso de tal maneira que sempre Deus é o último a ser procurado. Deus é procurado muitas das vezes na nossa vida como uma pessoa que foi culpada pelo que a gente fez, como uma pessoa que se tivesse feito aquilo que a gente fez. Esses dias eu falando lá na UNB, e para o pessoal da saúde, o tema era Cristo e o pecado, e eu disse para eles, é interessante, vocês aprontam pra caramba, pessoas aprontam na vida de vocês, seja pais, seja outras pessoas, mas principalmente vocês, mas nada de reconhecer isso. O que é que vocês acabam fazendo através da revolta do coração de vocês? Culpando Jesus, como se Ele tivesse feito por vocês aquilo que vocês fizeram, como se Ele tivesse pecado. Eu disse para eles, a única coisa que Ele fez, tinha um bom grupo lá de pessoas convertidas, eu disse, a única coisa que Ele fez foi ter morrido pelo que vocês fizeram. Por não reconhecermos isso, a gente vive reproduzindo dia após dia revolta, como quem diz, Jesus, por que você fez isso na minha vida? E a gente não está nem aí para ouvi-lo, prestar atenção no que Ele tem orientado para a gente no dia a dia. E depois, quando a dor vem, quando a sensação de insegurança, a sensação de insatisfação vem, a gente procura assim, Deus, por que você deixou que isso acontecesse comigo? Ao invés de a gente reconhecer, olha o que eu fiz, como eu tenho falado ultimamente, no momento da penitência, a gente não consegue fazer o que aquele homem lá na cruz fez. A gente não consegue. Aquele homem dizendo, olha, não me resta mais nada, eu só tenho alguns minutos de vida. Ele não foi olhar para trás, se justificar ou dizer, olha o que aconteceu comigo, ou com uma pessoa que apareceu essa semana, colocando tudo o que acontecia na vida como se fosse uma autocomiseração assim, pensa, desgraçado. Poucas coisas aconteceram de ruim na vida dele, mas foi o suficiente para ele ficar prostrado no quarto dele e não querer mais sair.
inconscientemente e conscientemente, culpando o próprio Deus de tudo que aconteceu na vida dele sem ter acontecido nada. E aquele homem lá da cruz olha para Jesus, aquele homem completamente desprezado pelo mundo inteiro, e consegue dizer: esse aqui é o Senhor e Salvador da minha vida. Mas a gente parece que tem muita vida pela frente. Nossa irmã Adriana chegou por esses dias, e aí eu brinquei com ela aqui no início, dizendo: eu estava só luxando, né? Não, estou brincando. Eu disse luxando, ela começou a contar algumas coisas que sucedem lá. Eu, para. Mas esses meses aí atrás, uma mãe perdeu lá no Estado Islâmico 2 filhos. E aí simplesmente disse, o pessoal foi entrevistado, e ela disse: pois é, eu sei onde eles estão agora. Eu sei que eles estão com o Senhor agora. Pensa como foi bom. Eu estou ansiosa que o meu outro morra e que eu também venha a falecer, para ir para lá também. A gente tem dificuldade de dizer isso, por quê? Porque está muito bom aqui. Já pensou você trocar esse velho céu e velha terra pelo novo céu e a nova terra? Não, ainda tem coisa demais para acontecer com a gente. A gente acaba vivendo dessa forma. E essas coisas acabam ficando impregnadas no nosso coração, que para a gente recorrer a Deus primeiramente é muito difícil. A gente usa as nossas pernas para tentar resolver as coisas. Quando a gente está com sede, a gente vai beber água. Quando a gente está com fome, a gente vai comer. Quando a gente está sentindo frio, a gente vai tentar se cobrir. Quando a gente está doente, a gente vai de alguma maneira buscar a cura. Mas a ideia nesse texto, no verso 1 e 2, é que, embora que vocês estejam com tudo isso, a primeira pessoa que você deve lembrar é o próprio Deus. Quando Atadeus recebeu a notícia que ia se alimentar através de sonda, fiz questão de levar o texto: nem só de pão viverá o homem. Seria como se alguém trouxesse um alimento que você gosta, e você primeiramente diz: eu prefiro Deus, mesmo com a fome que eu estou, do que esse alimento que está aqui na minha frente. Como é que eu posso pregar? Como é que eu posso falar para uma pessoa dessa, que não vai mais sentir o gosto da comida? E simplesmente dizer: olha, você não sente o gosto da comida, mas você pode sentir Deus agora, como a gente falou lá. Nem só de pão viverá o homem, mas a gente vive do próprio Deus e daquilo que sai da boca dele. Então a primeira pessoa que a gente deveria recorrer deveria ser ele. Por que a gente não faz isso? Porque são muitos ídolos atrapalhando a adoração do verdadeiro Deus que a gente deveria prestar todos os dias. A gente acaba buscando em último lugar. Quando a gente se aproxima dele, a gente não se aproxima de qualquer um. A gente se aproxima, como o Salmo fala: Deus, Tu és o meu Deus forte. A gente se aproxima não é de qualquer um, é simplesmente do Deus que criou os céus e criou a terra. O meu Deus, ele chama atenção nesse aspecto. Os comentaristas observam que ele tinha e acreditava numa intimidade com Deus da vida dele. O Deus que criou os céus e a terra, ele é o meu Deus. Ele está comigo 24 horas por dia. Ele é a minha alegria. Ele é o meu prazer. Ele é a minha segurança, a minha confiança. Tipo, eu prefiro ele. Ele é a pessoa que, quando não tem ninguém, ele é a pessoa que, quando ninguém sabe do que está acontecendo comigo, a ideia é: ele sabe. Ele sabe realmente o que está acontecendo comigo. E a pergunta é: por que eu vou atrás de pessoas estranhas? Por que eu vou recorrer a conselhos mundanos, a pessoas ímpias, aos gentios por aí que não conhecem a Deus? E no fundo eu sei o que Deus propõe para a minha vida, mas é tão difícil. E eu acabo indo em busca de pessoas lá fora, para pessoas falarem aquilo que eu acho que é o melhor para mim, ou aquilo que o meu coração deseja. Eu acabo indo e quebrando a cara, e depois eu recorro para Deus com a cara lisa. Eu simplesmente ignoro aquilo que aconteceu com a minha busca e vou agir com ele como se nada tivesse acontecido. A gente não consegue resolver.
Em vez da gente que Deus nos conhece, está com a gente 24 horas, em todo o tempo, em todas as circunstâncias, a gente recorrer a Ele primeiramente e dizer: Senhor, olha o que está acontecendo comigo, me ajuda. Os fariseus tentavam manipular Deus. O problema é que eles não conseguiam. Jesus chama a atenção por isso em suas orações, no modelo da oração dele: não useis de vãs repetições, como eles fazem. Então, tipo, a gente não consegue manipular Deus, certo? Por isso que a gente vai procurar pessoas lá fora. Que a gente consegue convencer essas pessoas lá fora daquilo que a gente acha que é o melhor para a gente. Como a gente não consegue manipular Deus, a nossa consciência está lá. A gente vai em busca de pessoas para, por favor, me falar que eu estou certo. Que é aquilo que eu quero para a minha vida. E isso infelizmente acontece porque um ponto não está resolvido na nossa vida. Não é para a gente aparecer na nossa história. Não é para a gente ser visto, glorificado, honrado na nossa história. É para que Ele seja honrado na nossa vida. Pensa numa coisa: Ele não poupou o próprio Filho dele, o Filho amado, único dele. Pelo contrário, permitiu que Ele fosse moído até a morte. Inclusive, teve um momento lá que Ele deixou, abandonou o seu Filho. Você acha que Ele vai ter pena de você? A maior questão na nossa vida: a gente pode pedir algo para que esse algo aconteça na nossa vida, mas a ideia maravilhosa seria: Senhor, se não for para o Senhor ser glorificado na minha vida, eu não quero que aconteça. Deus quer ser glorificado. Deus quer aparecer, ser honrado com toda essa situação do nosso irmão Atadeus? Se sim, como ele mesmo falou quando a gente foi prestar aquela homenagem, como ele mesmo falou: eu estou indo embora. Como ele mesmo falou: vou passar o bastão para outra pessoa. Como ele mesmo falou: eu sinto que Deus está me levando embora. E pela vida dele, Deus está sendo o quê? Glorificado. Jesus viveu nessa terra e ele achou que foi bom, né? Viver só 33 anos. Vou viver com esse povo aí, com a gente. Mas ele viveu 33 anos e viveu do jeito que viveu. Pensa numa coisa: quando a gente insiste, o pessoal diz: você é muito radical, você é demais. Jesus, ele veio à terra através de uma perseguição. Crianças e crianças morreram, mais ou menos dessa idade aí, dessa que está chorando. Imagina a perturbação, imagina a perseguição, imagina um trauma que essas famílias iam ter. Imagina ele crescer com esses comentários: eu perdi o meu irmão por causa da chegada de alguém aí na terra. Você imagina Jesus aparecendo na terra. Imagina Maria batendo de porta em porta, ou no hotel, no hospital, numa hospedaria, e as pessoas dizendo: aqui não tem lugar para Deus. Aqui ele não entra. Depois de bater nas portas por lá e não ter jeito, ele foi nascer entre os animais, numa manjedoura. Você queria isso? Mas para que Deus fosse glorificado, e como Paulo disse, mostrar a loucura do homem, que o homem acha que nascendo onde vai nascer, vivendo onde vai viver, passando por uma situação financeira lá em cima, material daquele jeito, ele acha que assim, a vida é isso aqui. E Deus disse: não é. Eu estive na terra e vivi o que vivi para mostrar para vocês que não é. E quando a gente fala para as pessoas que, olha, você está tendo a oportunidade de viver na pele aquilo que Cristo viveu na pele dele, que Deus viveu na pele dele quando esteve aqui na terra, e você está rejeitando, você está rejeitando o próprio Deus. Qual é a dificuldade de falar o que ele falou, de viver o que ele viveu? Naquele filme, ou no livro, a menina que roubava livros, quando o alemão ele acaba
guardando um judeu lá na casa dele, Marx, e ele conversando com aquela menina, filhinha dele, e aí ele ensinou um monte de palavras para ela, e eles escreviam lá no porão, ela foi pegando gosto pela leitura cada vez mais. Quando ele estava indo embora, ela chorando, desesperada, ele disse para ela: eu sempre estarei presente através de suas palavras. Todas as vezes que você falar, você vai lembrar que muitas das palavras você aprendeu comigo. Entende? As pessoas podem dizer: Jesus não está aqui, está através de suas palavras. Jesus não está aqui, está através de sua vida. Jesus não está aqui, está. Quando você tiver a oportunidade de passar por necessidade, você vai dizer para as pessoas: olha, Jesus também passou, ele agiu assim. De enfrentar a própria morte, você vai dizer: olha, Jesus também passou por isso. E se tiver de pedir que Deus afaste o cálice que você está tendo que beber, você vai dizer: que seja feita a tua vontade para a tua glória. O que importa é que Deus apareça na minha vida e que não eu apareça e seja glorificado, honrado através dos louvores, dos aplausos que as pessoas vão me oferecer. Isso não pode acontecer. O que deve acontecer é que meu Deus, o Deus íntimo, o Deus que está comigo, e a ideia de intimidade é que Deus está comigo e conhece-me profundamente, completamente e absolutamente. Quem é que você vai encontrar lá fora que lhe conhece absolutamente? Ninguém, nem você mesmo, nem a gente mesmo. A gente fica se surpreendendo desnecessariamente com tanta coisa que acontece na nossa vida. Por quê? Porque a gente não é sincero devidamente com relação à depravação total, né? Como está falando aqui para os jovens. A gente vive como se a gente não fosse totalmente depravado. A gente casa com uma pessoa que a gente não acredita que é totalmente depravada, e a gente vive se surpreendendo com tudo. E a gente às vezes quer até deixar, abandonar a Deus, porque ainda existem alguns pecados. Não, eu vou abandonar a Deus, porque enquanto esses negócios não... Como assim? Não é se Deus me suportar? Não é se Deus nos suportar? Pois é, o Deus íntimo da minha vida, que me conhece por completo, ele ainda não eliminou a minha vida. Glória a Deus por causa disso. Deus me suporta. Deus é simplesmente Deus o suficiente, poderoso o suficiente para me suportar. Ele é poderoso o suficiente para fazer com que toda essa história, em toda essa história, Deus apareça e não eu, Deus seja glorificado e não eu. E esse deveria ser o nosso objetivo. Senhor, eu te busquei sinceramente, verdadeiramente, porque eu quero que o Senhor me oriente. Eu quero que o Senhor apareça na minha vida. Eu quero que o Senhor seja honrado através da minha vida. Eu quero que as pessoas te vejam e não me vejam. Eu quero que as pessoas consigam te contemplar olhando para mim, e não contemplar um professor que eu tive, contemplar essa sociedade, essa cultura, contemplar as coisas que eu acredito, o meu egoísmo, a minha prepotência, e a gente acaba passando isso para as pessoas. Que nem David Paulson fala no livro Filhos do Coração e Feira da Vaidade. Você acaba passando um Deus estranho para seu filho, ele acaba fabricando um Deus estranho na cabeça dele, e depois ele vai viver como se adorasse um Deus falso, que você mesmo com as suas atitudes construiu ou contribuiu para que ele construísse na cabeça dele, e agora ele não adora o verdadeiro Deus. Ele apresenta para as pessoas lá fora um Deus falso. E é assim que a gente faz com as pessoas que estão perto da gente. É assim que a gente faz com as pessoas que vêm: olha, eu quero que você me diga uma palavra. Aí lá vai a gente com o nosso humanismo, com o nosso egocentrismo, antropocentrismo. Lá vai a gente passar um Deus falso, um Deus da nossa imaginação, um Deus segundo a nossa prepotência, o nosso egoísmo, e a gente não passa o Deus verdadeiro para as pessoas. As pessoas andam por aí. A coisa mais difícil, infelizmente, hoje em dia, é as pessoas perceberem, entenderem a mensagem de Deus através do que as pessoas falam, do que as pessoas pregam, do que as pessoas vivem. É uma confusão em tanto.
O Instituto Mackenzie, fazendo uma pesquisa há uns anos atrás, hoje deve estar pior, de 90% a 95% do que se prega nas igrejas é pagão. E se é pagão que se prega na igreja, é claro que o que as pessoas vivem lá fora, elas vivem como pessoas pagãs. Como é que a sociedade vai conhecer o verdadeiro Deus, se nem o verdadeiro Deus eu adoro? E a gente vai saber disso quando? Ou na hora que o negócio aperta, quando a minha vida está complicada, o que é que eu faço? Faça essa pergunta para você. Você vai em busca de pessoas estranhas? Você vai em busca de soluções estranhas? Na sua cabeça vem o quê? O que vier na sua cabeça é o que tem feito parte da sua vida na maior parte do seu tempo. Por exemplo, você pensa mais em quê? No quê? Em quem? Você pensa em projetar 2016 como? As coisas que estão prestes a não acontecer, que você queria que acontecessem, quando você pensa que não vão acontecer, como é que você fica? Deus, ele simplesmente acaba não sendo suficiente para a gente. Tipo assim, Deus não é o bastante. Precisa ter muito mais. Eu estou indo para a igreja, estou adorando a Deus, estou lendo a palavra de Deus, estou meditando, pensando, mas alguma coisa aconteceu na minha vida e interferiu completamente na minha busca do verdadeiro Deus. Quem é que eu busco? Quem é que eu adoro? É o Deus verdadeiro? Um Deus que realmente me conhece? Ou vou em busca de deuses falsos por aí que não me conhecem? Que vão apenas mentir para mim, pessoas que vão mentir para mim, Hollywood que vai mentir para mim, novela que vai mentir para mim, mídia que vai mentir para mim, a sociedade que vai mentir para mim, uma educação, teorias que vão mentir para mim. Eu vou continuar vivendo através de mentira até quando? É melhor eu recorrer ao Deus verdadeiro. Consequentemente, aí no nosso texto, eu te busco, Senhor, ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Temos nossas necessidades. Como é que a gente se comporta quando a necessidade bate? A ideia desse texto é: Davi está com sede, mas ele não vai buscar água primeiramente. Ele vai orar ao Deus que criou a água. Jesus passou aquele tempo todo sem comer, 40 dias e 40 noites. Está lá o pão. Estava sozinho. Está lá a proposta que Satanás faz. E a proposta que Satanás faz é o que a gente gosta mesmo. Quem não quer desejar alguma coisa e ter imediatamente? E quando não tem imediatamente, poderia dizer: Senhor, muito obrigado por eu não ter imediatamente. Senhor, muito obrigado por eu sentir sede e não ter o que beber. Por eu sentir fome e não ter o que comer. Por eu me sentir sozinho e não ter ninguém por perto. Pois é. A gente deveria fazer isso. Eu estou com fome, mas eu vou orar e dizer: Senhor, o Senhor é mais importante na minha vida do que esse pão. Está entendendo? O Senhor é mais importante na minha vida do que a água. O Senhor é mais importante na minha vida do que o dinheiro que eu recebi. O Senhor é mais importante na minha vida do que o que já aconteceu até hoje. A gente olha para o que a gente tem, ou a gente olha para o que Deus nos concedeu, como Paul Tripp diz lá no livro Instrumentos nas Mãos do Redentor. A gente olha para tudo aquilo que Deus nos deu, e a gente deve ter cuidado, para que essas coisas que Deus nos contemplou, que Deus nos concedeu, não nos afaste dele mesmo, e nem do nosso próximo. Isso não pode. Olha, eu estou com tanta fome, mas com tanta fome, que eu comecei a comer e me esqueci de Deus e acabei pecando. Comi demais. Ou simplesmente aquela comida, ou as coisas que eu desejava, acabaram me levando para muito distante de Deus. E proposta na nossa vida é o que não falta. Que você prefere, tem que escolher de Deus ou aquilo que está na sua frente. Que a gente precisa escolher que o nosso problema seja resolvido, que a solidão vá embora, que a sede seja matada,
que a fome passe, mas ao mesmo tempo, ó, tudo isso vai acontecer. Mas mas você vai se afastar de Deus ou Deus vai embora. A sensação que você estava experimentando, uma sensação que a gente experimenta, não é pão que vai conceder. Porque você come e você volta a ter fome. Você toma um copo d'água e depois precisa beber outra vez. Quando Deus aparece e realmente supre, quando Deus aparece e é suficiente, é pleno na nossa vida, não precisa ter pão, não precisa ter casamento, não precisa ter filho, né, Carlita? Não precisa ter nada. Eu consigo viver do mesmo jeito. Eu não posso dar e atribuir a glória a outra coisa que não seja Deus, porque somente Deus nos supre clara e verdadeiramente. Ninguém e nada mais. Por que infelizmente a gente ainda insiste nisso? Infelizmente a gente ainda é pecador. Isso vai acontecer até a sepultura, por isso que a gente precisa ter cuidado. Todas as vezes propostas vão vir, pessoas vão aparecer. A gente vai contemplar aquilo e vai dizer: olha, o meu coração deseja, mas o meu coração deseja mais Deus do que isso aí. Se isso aí tiver que me afastar de Deus, eu me afasto disso aí. Isso vai acontecer na nossa vida. Como é que a gente vai pregar para uma pessoa, trazer uma mensagem de Deus para uma pessoa como tá Deus? Você acaba dizendo, ou acabamos falando para uma pessoa dessa todos os dias: eu não consigo viver se não for trabalhar, não é, Santiago? Pessoas que trabalham desesperadamente. Vou citar uma que não tem como, essa foi o máximo no aconselhamento. Trabalhava dando aula de manhã, de tarde e de noite. As duas filhas ficavam com uma pessoa que trabalhava lá na casa, mas ela dizia: não, mas no ano que vem elas vão ficar na creche. E ainda dando aula. Então isso significava que no final de semana tinha um trabalho para resolver, corrigir, tal coisa. Pensa aí, não sei, centenas de alunos, e ainda a pessoa disse: eu dou qualidade de tempo para minha filha. Eu disse: não estou entendendo esse negócio. Qualidade? Como assim qualidade? Quando você está dormindo, você dorme com ela? Como é esse negócio? Pois é. E ela dizendo, foi fisgada pelo mundo, dizendo: eu estou fazendo isso porque a minha filha vai ter uma casa, não é como eu que não tinha. A minha filha vai ter uma casa boa, não é como eu que não tinha. A minha filha vai ter estabilidade financeira, não é como eu que não tinha, que minha mãe não tinha, que era empregada doméstica. E eu disse para ela: mas ela precisa disso daí? É claro que não. Eu disse para ela: olha, se prepare. Ela nem voltou mais. Talvez volte, né? Se prepare, vai estar tudo certo. Do jeito que você vai, tá bom? Pode ser que não, mas é o que acontece. Eu não sei que você seja a exceção de todas. Do jeito que você vai, pelo que ela me contou e o marido dela contou, eu não veemente outra conclusão. Você vai deixar uma casa daquele jeito, mas a casa do coração de suas filhinhas vão para o beleléu. Tá bom? Inclusive você, depois que você terminar essa casa, você vai morrer talvez como a sua mãe morreu. Que morreu com 42, 43 anos mais ou menos. A menina tinha 31 anos e parecia ter pelo menos 131. Toda acabada, impressionante. Eu olhei assim: aí, quantos anos você tem? Ela, 31. Aí eu fui entender por que ela tinha 31 e parecia ter 131. Por causa das atividades. E para ela não fazia sentido ela parar de trabalhar. Então a gente fala uma pessoa dessa: para de trabalhar, filho. Ela nem liga, não está nem aí. E nem organiza a vida para desacelerar. E quando acontece uma coisa, por exemplo, adoece, tem que ficar talvez numa cama, ou sendo sustentado por alguém. Conheça pessoas assim para você ver. Pessoas rancorosas, chatas. Pessoas assim que você não pode chegar para trazer um copo d'água que ela pega água e joga em você. Já vi um monte assim. E aí por quê? Porque a vida perdeu sentido. A primeira vez que eu falei isso para uma pessoa, isso é por causa do que eu disse. 6 meses depois a pessoa acabou. Lá em Recife.
infelizmente, de maneira muito lamentável, se jogou de um prédio de 12 andares, 18 andares. Era uma auditora da Receita Federal que na ocasião lá ela não conseguia nem fazer as contas dos papéis de água, de luz, telefone, internet. Pensa aí, uma pessoa completamente prepotente. E ela se deparou com uma situação dessa e ficava dizendo, surtada, dizendo direto: quem era eu? Auditora da Receita Federal, resolvia tudo para a Receita Federal, e hoje eu não consigo fazer essa conta aqui, Pedro. E eu disse para ela, tentei, ela parou um pouco para me ouvir, que ela não conseguia ouvir ninguém. O Deus que você conheceu, Ele é um Deus que só se manifesta através da sua força. Quando você perdeu as forças, Deus desapareceu. Assim, infelizmente. Quando a pessoa para, a vida também para. Quando a pessoa não consegue mais trabalhar, a vida perdeu a alegria, perdeu o sentido. Quando ela não consegue mais fazer exercício que fazia, perdeu o sentido. Quando ela não tem mais a renda que tinha, perdeu o sentido. O filho vai embora. Infelizmente isso acontece, é doloroso, mas não deveria ser assim. Uma mãe perdeu o filho há 10 anos atrás e até hoje diz: por que Deus levou meu filho? O filho era mais importante na vida dela do que o filho de Deus. Eu não falei para ela, talvez eu falaria, dependendo. Eu falei para o rapaz que trouxe essa situação. Eu disse: olha, a ideia é mais ou menos assim, não sei se você vai ter condições de falar isso. Olha, seu filho não vai salvar você. O único filho que salva e merece toda essa atenção, essa confiança, essa adoração que você está prestando é o Filho de Deus. O seu não. O seu filho, infelizmente, vai levar você para o inferno, se é que ele não já está lá. Infelizmente, a gente considera pessoas maiores do que Deus, pessoas mais deusas na nossa vida do que o próprio Deus. E a gente vai sofrer na pele, infelizmente, 10 anos, a mulher angustiada, 10 anos, pensa aí, vivendo depressiva 10 anos porque o filho foi embora. Como eu falei para vocês na semana passada, pelo jeito, dependendo de como o filho dela nasceu ou morreu, era melhor que ele não tivesse nascido. Infelizmente, se ela não se arrepender dos pecados dela, era melhor que nenhum dos dois tivesse nascido. Deus desapareceu da vida deles, da vida da família deles. Coisas, pessoas, circunstâncias passaram a ser mais importantes do que o próprio Deus na vida dessas pessoas. Que mensagem é que a gente vai levar para esse pessoal, meus irmãos? Que tipo de mensagem? Porque do mesmo jeito que essas pessoas têm a oportunidade de viver crise financeira, nós também temos. De viver dores, de perder alguém, de adoecer, de viver uma crise como o nosso país está vivendo. Como é que a gente vai se portar? Se Deus não for o principal, o primeiro na nossa vida, com certeza a gente vai comunicar um Deus falso. Como é que a gente vai falar para o nosso irmão lá, Deus, com a nossa vida? Nem só de pão viverá o homem. Com a nossa vida não importa a minha estrutura física, não importa a minha força, não importa se eu tenho o que Deus deixou para a gente desfrutar nesse mundo. Ele, como a gente fala para Ele lá, Ele, o próprio Deus, é mais do que todas as coisas que Ele mesmo criou. O próprio Deus é mais importante do que todas as coisas que a gente acabou se apegando nessa vida. A gente fala para as pessoas lá fora que perderam alguém. A gente talvez vai lá, dê um abraço. Mas quando aquilo acontece com a nossa vida, como é que a gente fica? Eu digo, eu posso ajudar todo mundo. Agora, viver a situação que os outros vivem, nunca. Foi isso que Cristo fez. Levou a sério todas as consequências.
do discurso, do ensinamento, da pregação dele. Cristo foi lá, pessoas com terríveis dores, para dizer: você está curada. E Cristo sentiu dor? Tem um cardiologista chamado José Cavalcante, se eu não me engano, aqui em Goiânia, que escreveu um livretozinho chamado A Morte Clínica de Cristo, que ele foi explicar quando Jesus levou aquelas chicotadas, a pele dele atrás ficou toda dilacerada, sangrando, cortada na carne, e eles colocaram aquela túnica por pelo menos 3 vezes. Eles esperavam um tempo, após alguns minutos aquilo prega, e eles faziam questão de puxar. Por pelo menos 3 vezes ele fez isso. Eles fizeram isso para Jesus Cristo dizer: olha, um dia eu preguei para vocês sobre a dor, eu curei vocês. E aí vocês talvez dissessem: é porque você não sabe o que a gente vive. Agora a gente não pode mais falar isso. Jesus, ele viveu dores do mesmo jeito daquelas pessoas, pior, muito pior do que aquelas pessoas que ele curou. E aí, com a vida dele, ele pôde dizer: Deus, ele é mais forte do que a dor que eu estou sentindo. Uma pessoa, a irmã de Ivani, todos conhecem, que faleceu de câncer. Eu estive visitando ela no mês de janeiro do ano passado, e aí eu ousadamente perguntei: o que é que mais incomoda? São minhas dores. Estava tomando morfina e não fazia mais efeito. E ela dizia: bem, mas Deus disse que eu ia ser curada, e Ele tem um monte de coisa para realizar na minha vida aqui ainda. Eu vou fazer caridade. Eu disse para ela: e se a senhora não for? E ela ficou desesperada. Eu vou ser. Não, mas e se não for? Mas eu vou. E se a senhora não for? Eu disse: olha, lembra que muitas das vezes a senhora pensava que aquilo ali era tão certo, tão verdadeiro, e quando chegava lá era tão falso, tão mentiroso, que o nosso coração é assim, nos engana. Eu desejo que a senhora fosse curada, mas essa outra possibilidade é possível. E eu comecei a explicar para ela isso, porque pelo que eu via, o não acreditar nessa possibilidade acabava intensificando, através das frustrações, mais ainda as dores dela. E eu disse para ela: olha, eu não sei o que você está sentindo, mas eu sei quem sentiu muito mais. Jesus de Nazaré sentiu. Ele sim é mais importante do que suas dores. E com Ele, que passou o que você passou, está com você em todos os momentos, suas dores vão se tornar mais suportáveis. A vida, ela não acaba aqui. Eu posso até ir primeiro que a senhora. Quando a senhora morrer, a senhora vai viver de verdade. Você vai ver. Se a gente tiver a oportunidade de viver uma situação dessa, a gente vai ter condições de dizer a mesma coisa? Se a gente tiver a oportunidade de viver o que o nosso irmão está vivendo, a gente vai pregar do mesmo jeito? Foi isso que Deus fez. Ele disse: olha, eu respeito a sua dor, eu até te curo, eu estou do seu lado. Porque um monte de gente sofre pra caramba, Deus está do lado e parece que não tem jeito. E aí olham para a gente dizendo: por que você não passou o que eu estou passando? Por isso que você diz isso. Realmente. Mas se eu tiver a oportunidade de passar e fazer como você está fazendo, é pecado. Se Deus realmente for cada vez mais nas mínimas coisas, em todos os momentos, completamente suficiente para a gente, pode vir qualquer problema, qualquer dor, que a gente vai ter condições de enfrentar, como Cristo foi, como Cristo fez, como Cristo viveu. E aí, do mesmo jeito que a gente vai dizer que a gente vai estar cada vez mais se submetendo a Ele, recorrendo a Ele, e quando pensar que não, a gente está muito parecido com Ele. E pode vir qualquer situação, qualquer problema, que a gente vai falar dele para as pessoas lá fora, através da nossa própria vida, dizendo para as pessoas: olha como Jesus se comportou com as dores. Olha como Jesus comunicou que Deus era mais forte, era maior
do que a própria dor. Como um pensador teórico certa vez falou, a vontade de agradar a Deus é mais forte do que sobreviver. Eu quero agradar a Ele, e eu não quero agradar a Ele de qualquer jeito. Eu não quero buscá-lo de qualquer jeito. A ideia é que tudo aquilo que atrapalha, que tira o meu desejo, a minha ansiedade por Ele, eu tenho que eliminar. Do mesmo jeito que eu vou ansioso quando estou com sede para beber água, muito mais ansioso eu tenho que ir quando for buscar o Senhor. A minha alma anseia pelo Senhor, como terra deserta. O meu corpo inteiro te deseja. Isso é possível? É claro que é. Todos os momentos da nossa vida a gente vai processar, imaginar na nossa cabeça e insistentemente inculcar que Deus é mais importante do que qualquer coisa nessa vida, do que qualquer pessoa nessa vida. Inclusive ela é mais importante do que a minha própria vida. Todos os momentos eu dizendo isso que acontece, ou que deveria acontecer, que o salmista nos ensina, o meu corpo te deseja. Eu vou pedagogicamente durante todos os dias ensinando essa realidade para cada célula viva que existe no meu corpo. Que Deus é a minha maior realização. Que Deus é o meu bem mais precioso que possa existir. Que a vida com Ele não tem preço. Que se eu for preciso morrer por Ele, é isso que eu vou fazer como Policarpo. 86 anos que eu sirvo ao meu Senhor, nem o bem sequer Ele me negou na minha vida. Como agora, no fim da minha vida, eu o negarei? Jamais. A ideia é assim, olha que coisa bacana. Não é o Filho que dá a alegria verdadeira para você. É o Deus que deu a vida para o seu Filho, que concede a alegria verdadeira para você. Não é o esposo, o cônjuge, que transmite assim uma sensação de que, olha, está tudo bem, eu estou sorrindo, eu estou em paz. Foi Deus que criou tudo isso. Foi Deus que trouxe-o até você. Foi Deus que mantém o casamento seu. É o próprio Deus, o que o Deus comunica através dele, através do relacionamento pessoal seu com Ele e através da graça principalmente. É o fato dele não dar para você aquilo que você merece e dar para você exatamente aquilo que você não merece. Essa graça, como o texto diz, que é mais importante do que a própria vida, que faz com que a vida não perca o sentido. Não tem um dia que sequer, você sabe, que o seu filho diga para você bem assim: mamãe, não valeu a pena me ter. Não tem um dia sequer que o cônjuge diga a mesma coisa, pelas atitudes. Como o pastor Ayrton falou hoje pela manhã no discipulado, eu estou com você, porque Deus vive e existe nessa terra, na minha vida. É Deus que faz com que isso aconteça, definitivamente, para sempre. Um convívio, uma alegria que um homem não pode oferecer de maneira nenhuma. E que por mais que um concurso tente comunicar isso, você está em paz por causa do concurso. Eu conheci no aconselhamento que está tentando suicídio até hoje. Ou não está mais, parou, mas até pouco tempo estava. Passou em todos os concursos, anelados por todo mundo que faz e gosta. No final ele não tinha mais força, não tinha mais vigor, não tinha mais prazer, não tinha mais nada. Passou em tudo. Quando assumiu o principal, aquilo que todo mundo queria, ele não tinha mais força para prosseguir e trabalhar no concurso que ele passou. É isso que a gente vai querer para a nossa vida? É claro que não. A gente olha ao nosso redor, para tudo que acontece, para tudo aquilo que a gente olha e gosta, acha bacana. Mas a gente vai dizer com a nossa vida: Deus é insubstituível. Deus, Ele sim, é a minha alegria. E ninguém vai tirar isso. Ninguém vai roubar isso. Por isso que eu procuro Ele primeiramente, principalmente. Eu procuro Ele todos os dias. Eu vou procurar Ele para sempre. Todas as vezes que a tristeza bater, todas as vezes que as dores aparecerem, todas as vezes que a solidão, a depressão, algo desse tipo, tenha certeza. Um dia, quando Deus disse: certamente morrerás, porque Ele disse: olha, no dia em que você fizer o que eu disse que não era para você fazer e viver independentemente, você vai morrer. Adão, antes da queda, era depressivo? É claro que não.
As mazelas que a gente sente, Adão não sentia. Por quê? Porque a gente resolveu fazer do nosso jeito, por isso que a gente sente o que a gente sente. A gente deve desejá-lo, a gente deve buscá-lo a cada dia. A gente deve tê-lo como principal e buscá-lo primeiramente. A gente deve buscá-lo porque a gente conhece. A gente deve buscá-lo porque a gente conhece intimamente. A gente deve buscá-lo porque não existe ninguém nessa terra que seja tão poderoso como Ele é. Foi o único que do nada fez tudo aparecer. Como do nada na nossa vida, que o negócio está feio, Ele do nada simplesmente aparece. Não faz sentido um monte de coisa, mas Ele aparece porque Ele é Deus. Ninguém faz isso que não seja Ele. Ninguém. Quando eu estava vindo para cá, para Brasília, tinha a ideia de no mês de dezembro ia aparecer um canto para eu ir, e passou dezembro e não aparecia, sabe? Janeiro também não, fevereiro também não, março também não. E eu lá na casa da tia, de carro e da sogra, olha, eu não disse nada. Eu estava falando com o pessoal mais cedo, rapaz, esse pessoal, a gente dá uma dificuldade para não pecar, mas esse pessoal nos ajuda para caramba. Mas a minha sogra, eu gosto muito dela. Ela cuidou de mim, sério. Eu passei um ano lá, ela cuidou de mim de forma muito, muito especial. E aí eu falei para elas, que no final do ano, dezembro, eu ia procurar meu rumo. E aí algumas coisas iam acontecer que eu acreditava, mas chegou dezembro, nada. E aí nem imaginava, nem passava pela nossa cabeça vir para cá, para Brasília. Era de Recife lá para o interior. Passou janeiro, todos os dias praticamente, e noites eu ficava pensando: para onde eu vou? Eu vou trabalhar aonde? Fazer o quê? Tentei uns trabalhos lá em Recife, não tive apoio, não deu certo. Lá no interior, nos seminários, rodava 500 quilômetros, acertei lá com o pessoal do seminário. E aí, para eu estar dando umas aulas, umas palestras lá, e simplesmente por uma mensagem, depois de eu ter dado 2 viagens assim, gastando dinheiro da gente, eles mandaram mensagem: por enquanto não vai dar. Eu olhei aquilo e... beleza. Aí passou janeiro, fevereiro, nada. E aí eu sempre pensava: bem, como Deus ele age desse jeito, do nada ele aparece, então provavelmente ele está perto de aparecer. Porque do ponto de vista humano, natural, eu não vejo nada. Então é aí que ele aparece. No mês de março, eu vim para cá. Vim dar o curso e vim para o casamento de Amanda, eu acho. Né? Olha. E aí tu chamou e eu disse: não, que é isso? Aí ele foi explicando. Aí eu organizando tudo na cabeça, naquela noite. E disse: mas rapaz, não é que é isso mesmo? E aí Deus simplesmente apareceu. A gente insistentemente fala para as pessoas que Deus aparece assim, do nada. Deus ele estava onde? Onde tinha gente que não era doente, onde tinha gente doente? Onde tinha gente pecador, onde tinha gente que não era pecador? Onde tinha pecador, gente doente, leproso, gente que tinha demônio, gente perdido. Pois é assim que ele aparece. O nosso Deus, que nos conhece intimamente, o nosso Deus, do nosso viver, do nosso dia a dia, do nosso quarto em secreto, não vale a pena a gente comunicar outro Deus para as outras pessoas e adorar outro Deus que não seja Ele. Não vale a pena a gente adorá-lo de qualquer jeito. Não vale a pena a gente simplesmente servi-lo de qualquer jeito. Servi-lo com toda a nossa força, com todo o nosso vigor e prazer. E as pessoas vão olhar para a gente, os nossos filhos, e dizer: mamãe, como é que a senhora gosta tanto? Como é que o senhor, papai, gosta tanto e faz isso com tanto vigor, com tanta dedicação? A sua vida é igreja? A sua vida é ler a Bíblia? A sua vida tudo é Deus? É claro, filho. Só faz sentido se for assim. Eles vão absorver e futuramente vão estar desse jeito. Quem é o Deus? Verdadeiramente da nossa vida. Quem é que a gente está buscando? Quem é que a gente está adorando? Quem é e com quem é que a gente está realmente se alegrando? Quem é a fonte? Como Timothy Keller fala no Deuses Falsos, quem é a fonte
da nossa alegria. Essa fonte, como ele disse, pode cessar a qualquer momento se for uma fonte meramente humana. Se a fonte for Ele, isso não vai acontecer. Eu estou buscando Ele de maneira negligente, de qualquer jeito, ou eu estou integralmente para Ele, para a glória dEle. É isso que tem que acontecer na nossa vida. Quando isso acontecer, absolutamente nada aí fora vai roubar, e absolutamente nada aí fora vai nos convencer e fazer a gente vender a nossa alma para adorar qualquer pessoa lá fora. Pelo contrário, a gente vai falar para todas as pessoas aí fora, através da nossa vida, que vale a pena adorar e viver para uma pessoa dessa, através de uma pessoa dessa, através do próprio Deus, revelado para esse mundo. É dele que esse mundo precisa. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a cada dia e nos ensina, nos conduz para uma verdadeira adoração, nos conduz, Senhor, para um verdadeiro, sincero serviço a Ti, que nós possamos a cada dia, Senhor, buscar-Te, que nós possamos a cada dia Te ter como único e absoluto suficiente, Senhor, da nossa vida. Que a cada dia o Senhor nos ensine a fazer isso. Que todos os nossos ídolos, todas as coisas que a gente deseja que não é o Senhor, e sim que essas coisas acabam nos afastando de Ti, Senhor, que o Senhor mesmo repreenda, que o Senhor mesmo nos ensine a cada dia viver de maneira prática, no dia a dia, como se o Senhor fosse o nosso único Senhor e suficiente Deus. Sei com toda a Tua igreja que aqui se encontra, que o Senhor mesmo aplique, que o Senhor mesmo nos lembre do que ouvimos, do que vivemos aqui essa noite, para que o nosso coração seja um coração transformado pela Tua palavra, por Ti mesmo, e para que nós possamos falar de Ti para as pessoas lá fora, através da nossa vida, do nosso falar, através do nosso procedimento, do nosso meditar, do nosso pensar, e que o Senhor mesmo nos conceda todas as oportunidades, e que todas as oportunidades nós possamos comunicar o Senhor para as pessoas, seja dor, seja alegria. Como viver a dor para a Tua glória, a alegria para a Tua glória, um momento difícil para a Tua glória, um momento de necessidade para a Tua glória, que o Senhor mesmo faça isso na nossa vida, e que essa igreja, para a Tua glória, enquanto existir, ela viva dessa maneira, ela queira viver a cada dia dessa maneira. Nós Te pedimos e Te agradecemos em nome do Teu Filho, Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém.